Pastor Emanuel Shoa continua de férias e nós continuamos as nossas pregações aqui no tema de 2020. Fogos de artifício. Era para ser depois do ano de decisões. Puf, erraram no momento. 2020, ano de decisões. Meus irmãos, tem sido maravilhoso para mim poder estudar e trazer um pouco da palavra de Deus, um pouco do que Ele tem falado comigo na realidade. Desde o primeiro domingo eu tenho dito que as decisões que eu tenho trazido como ideia aqui são decisões que Deus tem falado comigo e que de alguma forma eu gostaria de apresentar para os irmãos, porque eu acredito que são decisões importantes para a nossa vida como cristãos e decisões que são tomadas a partir do que a palavra de Deus diz. Então, para quem está chegando hoje, nós já tivemos 2 domingos nessa temática de 2020, ano de decisões. Primeiro domingo nós falamos um pouco sobre ter mais intimidade com Deus. A decisão que foi proposta foi: terei mais intimidade com Deus. A ideia é da gente poder reconhecer o que Deus tem feito na nossa vida. E quando a gente reconhece o que Deus tem feito na nossa vida, a gente pegar essas maravilhas, essas bênçãos que Ele tem nos dado, e nós possamos adorar a Ele, o único que pode nos abençoar. E mais, usar as bênçãos que Deus tem nos dado para glorificar a Ele, e não fazermos dessas bênçãos ídolos na nossa vida. E acima de tudo, nós possamos também tirar momentos com Deus. Momentos para nós buscarmos ter mais intimidade com Deus. Aquele momento que você vai tirar, vai ler sua Bíblia, vai orar, vai lembrar do que Deus tem feito, vai poder pedir a Ele, conversar com Deus. Isso é ter intimidade com Deus. No segundo domingo, que foi domingo passado, nós pudemos pensar um pouco na decisão de eu cuidarei mais da minha família. Primeiro domingo a gente falou muito sobre uma coisa assim, que é mais eu e Deus. No segundo domingo nós falamos uma coisa assim, aquilo que eu posso fazer e que isso vai mudar a vida daqueles que estão mais próximos de mim. Vou cuidar da minha família. E essa foi a decisão do segundo domingo, domingo passado. E eu comecei dando uma palavra para os jovens que ainda estão solteiros, que estão pensando em namorar, que já estão namorando, que estão pensando em casar, para que eles comecem a cuidar da sua família antes mesmo de constituir suas famílias, fazendo boas escolhas. Escolher um homem de Deus, uma mulher de Deus, para que ele tenha uma esposa de Deus e ela tenha um marido de Deus. Esse é o primeiro passo para você cuidar da sua família. E depois a gente pôde pensar um pouco na vida daqueles que já são casados. E pensar em largar 2 coisas que têm acabado com as nossas famílias, que é a mentira e o egoísmo. São 2 inimigos da família. São 2 coisas que têm entrado na nossa família assim, devagarzinho, e têm arrebentado. Então, eu não sei se vocês já perceberam, mas eu estou tentando ir de uma coisa mais interna, só você e Deus, e isso ir se expandindo. A ideia é que a minha intimidade com Deus, quando eu tenho intimidade com Deus, eu começo também a tomar decisões que vão transformar minha vida na minha família. E a partir de quando eu tenho uma família transformada, uma família que é uma bênção, que está caminhando junto com Deus, a nossa família pode ser uma bênção. Agora, a nossa segunda família, essa aqui, a nossa igreja. E eu queria essa noite poder pensar um pouco com os irmãos sobre a terceira decisão do ano. E a terceira decisão do ano é: vou lutar pelo crescimento da igreja.
vou lutar pelo crescimento da igreja. Provavelmente na cabeça de vocês já está, Nilber só pensa em muita gente, quer mega igreja. Meu irmão, eu acredito que a igreja ela vai crescer de uma forma ou de outra. Deus vai abençoando. A minha maior preocupação nessa noite, o que eu queria levar os irmãos a pensar, é no crescimento nem tanto numérico dessa igreja, mas o crescimento qualitativo. Lutar pelo crescimento na qualidade da igreja. Ser uma igreja de qualidade, ser uma igreja que Deus olha e fala, essa é a igreja que eu sonho. Esse é o meu sonho, é participar de uma igreja onde eu tenho certeza que Deus olha e Ele tem alegria no seu coração, porque é uma igreja que é como Ele sonha. E isso é uma igreja grande. É uma igreja madura. E eu queria poder ler com os irmãos Efésios 4, do 11 ao 13. Mas antes de nós lermos esse texto, eu gostaria de convidar os irmãos a orarem comigo. Porque as decisões que eu tenho proposto não são decisões fáceis. E eu sei que não são, porque tem sido difícil para mim olhar para o texto e falar, cara, Deus quer que eu tenha mais intimidade, Ele quer que eu cuide da minha família e Ele quer uma igreja forte e grande. E eu peço para que os irmãos orem comigo nesse momento, para que Deus abra a nossa mente, o nosso coração e Ele possa falar conosco, para que Deus me use nesse momento. Falar ao coração dos irmãos e ao meu coração. Amém? Senhor Deus, nós precisamos do Senhor, porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada, nós não vamos entender nada, tudo que for falado nessa noite não vai passar de palavras. Eu te peço para que, acima de tudo, o Senhor derrame Teu Espírito em mim, e que eu possa falar o que o Senhor quer que eu fale. Quero te pedir para que o Senhor mude o meu coração através da Tua palavra, porque eu sei que ela pode transformar o meu coração e o coração dos irmãos. Me usa e abra a mente dos meus irmãos, que seus corações estejam amolecidos para ouvir a Tua palavra. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Antes da gente ler o texto, nós vamos ler mais um pedaço do texto, uma carta de Paulo aos Efésios. E eu acho interessante como Paulo, ele, quando vai tratar da igreja, ele usa normalmente uma das três imagens. Ele usa a imagem de um edifício, onde a pedra fundamental do edifício é o próprio Senhor Jesus Cristo, e a igreja está sendo construída sobre essa pedra fundamental, e cada um de nós somos como se fôssemos tijolos. Tijolos que são colocados e esse edifício vai crescendo. Isso é a igreja para Paulo. Essa imagem ele vê, olha, isso daqui é a igreja. E eu fico pensando que um edifício, quando ele começa a ser construído e de repente para de chegar novos tijolos, aquilo dali vira um negócio inacabado e de repente com o tempo vai até se destruindo, vira um escombro e vira uma coisa inútil. Então a quantidade de pessoas numa igreja é importante, sim. Mostra a saúde de uma igreja. Ele também fala como se fosse uma família, onde Deus sendo Pai, Jesus Cristo sendo o Filho, assim como o Pai, Deus também, e Ele nos aceita como filhos adotivos, através do que Cristo fez. E quando eu olho para uma família também pode simplesmente parar de existir, morrer e acabar. Basta, por exemplo, que os seus filhos resolvam não ter mais filhos. E aí morre você, depois morre seus filhos, e cadê a família? Acabou a família.
Então me parece que uma família também, para mostrar que é uma família que está crescendo, ela tem um número, pessoas chegando. E por último também, ele gosta muito de usar a igreja como corpo. Cristo como o cabeça do corpo e nós como membros, partes do corpo, onde cada um trabalhando, fazendo o seu serviço, fazendo com que aquele corpo seja um corpo saudável e continue a crescer. Um corpo, quando ele para de funcionar algum pedaço ali, ele vai adoecendo e o futuro é a morte. E o meu medo e o meu pedido a Deus é que essa igreja ela continue crescendo também em quantidade, porque o crescimento em quantidade mostra uma igreja que tem qualidade, que está viva, é um corpo vivo, é uma família que se multiplica. Mas eu queria tocar num outro ponto, que é o ponto também da qualidade da igreja. E aí eu queria ler com vocês Efésios 4, a partir do versículo 11. Nós vamos ler do 11 até o 13, que diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Meus queridos, me parece que nesse texto aqui, ele está falando da unidade do corpo. Se você pegar aí o capítulo 4, ele está falando da unidade do corpo. Em dado momento ele para falar sobre a maturidade da igreja, e ele fala bem assim, olha só, nós temos, Deus, Jesus Cristo designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E o que me chama a atenção, eu não vou entrar nos pormenores de o que cada um desses faz, mas o que eu queria chamar a atenção é que todos esses trabalham com uma coisa, com a palavra, com o ensino. Todos esses, de alguma forma, usam a palavra de Deus para instruir, ensinar e falar para os irmãos. E aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o primeiro ponto dessa mensagem. É que, em primeiro lugar, eu vou lutar, em 2020, eu vou lutar pelo crescimento da igreja, em primeiro lugar, aproveitando todas as oportunidades para o meu crescimento. O crescimento da igreja em qualidade se dá a partir do que o corpo tem aprendido. O ensino na igreja não é à toa que é uma coisa primordial. E eu digo para você uma coisa, eu já viajei muito por esse país. Não foi turistando, porque meu pai era missionário e aí você tem que viajar, né? O pai ia, eu ia junto. E eu acabei passando por muitas igrejas, conhecendo muitas igrejas, eu gostava de visitar, quando morava em Natal eu visitava outras igrejas, eu como líder de jovens lá, eu gostava de conhecer outras lideranças, e eu digo para você que essa igreja, a PIB de Mauá, é uma das poucas igrejas que eu conheci, pelo Brasil todo, que preza pelo ensino. Então, se você quer ter uma certeza que você é um cara abençoado, você é uma mulher abençoada, por fazer parte de uma igreja que preza pelo ensino. Não é à toa que o pastor Emanuel é um professor de ponta. E eu acho que o que eu tenho, pelos tempos que eu tenho passado com ele, eu tenho percebido que o pastor ele preza pelo ensino, porque ele acredita que uma igreja bem ensinada, uma igreja que aprende da palavra, é uma igreja que cresce, e cresce madura. Se você faz parte dessa igreja, eu quero lhe dizer que você não tem como dizer, Nilber, eu não tenho oportunidade de aprender. Eu parei um pouquinho
para tentar pensar nas oportunidades que a nossa igreja dá, só aqui dentro, para que a gente aprenda mais da palavra. E eu parei para pensar e no domingo nós temos 3 cultos, menos em janeiro. A partir de fevereiro, volta 3 cultos. Nós temos 3 cultos no domingo. No domingo de manhã nós temos a nossa classe de EB, que é a escola bíblica. Se você não fez parte o ano passado, cara, não perde a oportunidade. Se inscreve em alguma sala e vai aprender da palavra de Deus. Você vai ver que é uma bênção. E nós temos professores fantásticos. E eu vou dar um spoiler do próximo semestre. Eu pedi para a Jaque assim, Jaque, eu posso? Ela disse, pode. Eu falei, então tá bom, perdeu. Falou que pode, está salvo no WhatsApp, já era, eu tiro o print. E aí, para os adolescentes, por exemplo, nós vamos estudar o livro de Provérbios. Nós temos uma classe que chama Fundamentos, onde você vai ver os fundamentos da fé. Nós temos uma outra sala que chama Vida Cristã, onde você vai aprender o básico da vida cristã. Nós temos uma outra sala que chama Dons e Ministérios, para você entender o que é o dom que Deus te dá e como servir. Nós vamos ter Profetas Menores, vai ser uma das salas. Aqueles livros ali que ninguém nunca lê. Aquele que se fala bem assim, abre a Bíblia em Oséias, o cara fala, Jesus, onde é que fica Oséias? Pronto, um profeta menor. Nós vamos ter uma sala que chama Inteligência Emocional. E às 10h30 nós vamos ter uma sala que vai estudar o livro de Tiago. Se eu parasse por aqui, já não tinha como nenhum irmão falar assim, não tem oportunidade de aprender. É muita coisa. Isso daqui é só a escola bíblica. Só que nós temos toda quarta-feira as quartas teológicas. Uma exposição de Romanos versículo por versículo. Com o pastor Emanuel Uchoa. Que lê grego como quem está lendo português. Se você ainda não veio o ano passado, eu vou dar uma dica para você. Você vai lá no Netflix, aí você fecha o Netflix. Você abre o Netflix, aí você olha e fala bem assim, valeu. Você fecha o Netflix. Aí você vai lá no YouTube, entra lá, YouTube/PIB de Mauá SP. Aí quando você chegar lá, você vai ver lá um coisinha assim escrito, quartas teológicas. Aí você maratona, quartas teológicas. E aí você vai ver tudo que o pastor já deu no semestre passado. Fomos do capítulo 1 até o capítulo 7. E ele vai voltar com todo o gás agora no capítulo 8. É uma oportunidade excepcional para você aprender mais da palavra de Deus. Daqui a pouco voltam os nossos cultos de jovens, o Trend Celebration. Bom, tá voltando. Olha aí. Uhul, alguém. Hoje de manhã, quando eu falei culto dos jovens, aí os senhores e senhoras estavam aqui olhando. Aí nós vamos ter também os pequenos grupos que acontecem toda quinta-feira. Oportunidade ímpar para você. Olha aí, ó. Estou vendo aí o pessoal que vai para o pequeno grupo. Uhul! Nós temos também os encontros do A3. Você que é casado, quer aprender mais sobre casamento, não tem como dizer que não tem onde aprender. Aqui na igreja a gente tem um encontro que chama A3, que é para você aprender a cuidar do seu casamento. Aí você diz, não, mas eu não tenho idade para isso nem para aquilo. Nós temos o Cevá, o encontro da melhor idade. E vocês, mulheres, têm também a oportunidade de se encontrar aqui nos encontros de mulheres da igreja, que chamam Por Elas, onde as mulheres conversam sobre coisas de mulheres, que eu não sei o que é, porque eu nunca fui. Mas a minha esposa foi e eu perguntei para ela, é bom? Ela disse, é. Tem palavra? Tem. Eu falei, mais uma oportunidade para a pessoa aprender da palavra de Deus. Gente, não tem como você olhar para essa igreja e falar, eu não tenho como aprender da palavra de Deus.
Graças a Deus nós estamos numa igreja que preza pelo ensino. E o ensino da palavra de Deus é o que vai trazer maturidade para a gente. Não perca nenhuma oportunidade para o seu crescimento. Você sonha com uma igreja grande, uma igreja forte, uma igreja madura, uma igreja de homens e mulheres que sabem o que é ser cristão? Então começa por você pensar o que eu tenho que fazer como cristão. Primeira coisa, buscar mais conhecimento da palavra de Deus. Eu acho incrível como esse texto aqui, ele começa falando que Deus designou esses homens aqui e mulheres para ensinar, para usar da palavra, para ensinar, mas que eles simplesmente não fazem isso com o fim só em ensinar. Mas a palavra de Deus diz no versículo 12, com o fim de preparar os santos. O ensino da palavra de Deus, ele não é ensinado simplesmente para a gente obter mais conhecimento. Ou talvez para alguém que estudou um pouco mais vomitar conhecimento em cima de vocês. O conhecimento da palavra de Deus, ele é ensinado nas nossas igrejas. Ela é ensinado aqui na igreja, a fim de preparar os irmãos. Na Almeida, outra tradução, que aqui a gente usa muito a NVI, ele troca essa palavrinha preparar por aperfeiçoar os santos. A ideia é assim, o negócio já está feito, mas tem ainda algumas coisas que tem que dar uma lapidada. A ideia é que você já está salvo. Cristo já salvou você. Mas a nossa caminhada pela santidade e no crescimento com Cristo continua. E isso é para o resto da nossa vida. E a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, ela vai pegar e vai lapidar você. Ela vai te aperfeiçoar. A ideia é aquele homem que já é casado, mas ainda está flertando com aquelas menininhas do trabalho. Ele vai entender que como homem, ele é somente da sua esposa. Como é que ele vai aprender isso? Através da palavra de Deus. E a palavra de Deus vai lapidar ele, vai aperfeiçoar, ele vai ser um cristão melhor, um cristão aperfeiçoado nas suas falhas. A ideia é daquela mulher que, gosta de fofocar. Ela vai entender que fofoca não é de Deus. Como que ela vai entender isso? Através da palavra. E aí quando ela se juntar com as amigas, ela vai tomar o chá, queimar a língua, mas não vai falar mal de ninguém. Ela vai ser aperfeiçoada através da palavra de Deus. É para isso que homens e mulheres de Deus são colocados na nossa vida para nos ensinar, para que a gente seja aperfeiçoado nas nossas falhas. Porque quando a gente aceita Cristo, a gente já não é santificado de uma vez. Pronto, nunca mais vai pecar. Isso não acontece. Nós precisamos continuar buscando o aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento ele vem através do ensino. Nós vamos aprender e sermos aperfeiçoados. Através desse ensino da palavra de Deus que o adolescente vai aprender a obedecer aos pais, a honrar os seus pais, aprender a escolher a mulher, o homem que vai casar. É através do ensino da palavra de Deus que o jovem vai ser aperfeiçoado no seu namoro. Vai ter um namoro para honrar e glorificar a Deus através do seu namoro. A gente não tem como ser aperfeiçoado longe da palavra de Deus, longe do ensino. E Deus tem colocado homens e mulheres na nossa vida para nos ensinar da palavra de Deus, para que a gente seja aperfeiçoado. No dia em que você olhar para a palavra de Deus e falar, eu já sei muito, eu já sei tudo, eu não preciso mais estudar. Você acabou
de decretar o seu regresso espiritual. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. A palavra de Deus, ela é incrível como a gente lê, e quando a gente lê de novo, parece que ela está falando uma coisa nova, e cada vez que você lê, você vê outra coisa nova. Dentro da Palavra da Vida, eu tive que ler Romanos 2 vezes, tive uma matéria chamada Romanos, e com o pastor Emanuel, como eu tenho aprendido sobre Romanos. Lá eu passei 6 meses estudando só o livro de Romanos. E toda quarta-feira eu aprendo na quarta teológica. Cara, a palavra de Deus, ela não se esgota. Ela é a palavra de Deus. Na hora que você esgotar a palavra de Deus, você acabou de se igualar a Ele. Parabéns. Não deixe de estudar a palavra de Deus. Nós precisamos mergulhar nisso daqui. Nós precisamos aproveitar ao máximo as oportunidades que nós temos para o nosso crescimento. Aproveitar ao máximo a oportunidade que a gente tem para aprender aqui dentro dessa igreja. Mas, quando a gente para pensar que Deus colocou homens e mulheres para nos ensinar, e que esse ensino é a fim de nos preparar, de nos lapidar, de nos transformar em cristãos melhores. Ainda assim, esse não é o fim do ensino. Porque o texto continua, e eu acredito muito que esse texto foi escrito nessa sequência por algum acaso. Não foi assim, não. Deus estava lá com Paulo e fez ele escrever nessa sequência. Colocou homens e mulheres, versículo 11, para nos ensinar, com o fim de preparar os santos, para lapidar os santos, mas não só isso, para a obra do ministério. Meus queridos, se você quer lutar pelo crescimento dessa igreja, em primeiro lugar você deve sim aproveitar todas as oportunidades para o seu crescimento. As oportunidades para você aprender mais da palavra de Deus. Só que esse é só um passo. O segundo passo é depois que você já amadureceu, que você já aprendeu. E quanto mais você aprende, mais você amadurece. Aí nós vamos para o segundo passo, que é, nós vamos lutar pelo crescimento da igreja, usando todos os meus recursos para servir na igreja. E eu não estou falando de recurso financeiro. Eu estou falando de recurso você por inteiro. Você todo. Um cristão, quando ele amadurece, ele entende que ele não está sendo servido, ou ele não foi salvo simplesmente para ser servido e ficar de boa. Para vir para o culto, ter um culto maravilhoso, um louvor. Gente, que louvor fantástico essa noite. Eu estou com a garganta seca, normalmente eu não bebo água, mas hoje, de tanto eu cantar, a garganta está seca. E tem muita gente vindo para a igreja e olhando e falando assim, eu vou para lá porque é onde eu vou só receber. Versículo 12 diz, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Para a obra do ministério, é para isso que nós somos preparados, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. No momento que você amadurecer, que você entender o que é ser cristão, você não vai conseguir ficar sentado num banco sem fazer nada, porque o cristão maduro, ele serve. É para isso que nós somos amadurecidos, é para isso que Deus nos prepara, é para isso que Deus lapida o homem e a mulher de Deus, para que ele sirva. Essa é a segunda coisa que você não pode dizer, que nessa igreja não tem condições. Não sei onde servir. Não é possível. Por exemplo, eu não sei fazer nada, Nil. Eu não sei fazer nada.
É mesmo? É. Você tem olho? Tenho. Você tem mão, sabe falar? Sei. Olha só, você sabia que enquanto nós estamos aqui, adorando a Deus, tem um irmãozinho lá fora, olhando os carros para que ninguém mexa no seu carro e ajudando o pessoal a estacionar? Tem. E deixa eu te contar um segredo. Está precisando de homem para ficar lá fora, para revezar com os irmãos. Porque tem irmão que passou quase um mês sem assistir culto. Porque ele tinha que estar de manhã e à noite, porque não tinha quem revezasse com ele. Tem onde servir. Cara, na igreja não falta onde servir. Ah, Nível, mas eu não sei, eu sei lá, eu sou da área médica, onde é que eu posso servir? Rapaz, logo quando eu cheguei aqui eu não entendi. Às vezes eu subia lá para a sala do som e lá de cima a gente tem um olhar panorâmico de tudo. E eu sempre via uma irmãzinha sentada lá no fundo vestida de branco. Aí eu olhava assim, toda de branco. Eu falei, mano, ela vai puxar uma vela e vai acender. Eu já ficava na espreita para orar e lá de cima eu pulava em cima. Assim, eu estava... Aí um dia eu fui perguntar, por que a irmã está de branco? Ela disse, não, é porque eu estou aqui orando para ninguém passar mal, porque se passar mal, eu sou os primeiros socorros da igreja. Você sabia que tem uma irmã que fica todos os cultos lá no fundo, vestida de branco, tomando conta para ver se está todo mundo respirando bem? Respirou errado, ela vem com a bombinha e... Respira direito. Homens e mulheres que entenderam que não estão aqui nesse mundo apenas para ser servidos. E Deus tem procurado homens e mulheres maduros para servirem. E meu irmão, eu digo para você que é necessário que seja feito por homens e mulheres maduros. Porque o serviço de Deus não é brincadeira. E ele deve ser feito para a glória de Deus. Nós temos os irmãos aqui que eles saem para fazer visita para os irmãos idosos, alguns que estão doentes. Nós temos um grupo de irmãos que sai e vai, às vezes vai junto com o pastor, fazer a santa ceia para um irmão que não está podendo vir para a igreja. Vocês sabiam disso? Acontece. Se informe. Quer fazer parte do grupo? Se informe. Pergunta para mim que eu aponto o dedo, você vai lá e conversa com o pessoal. Agora você imagina esse grupo de um monte de gente meia boca. Aí vai chegar na casa do irmão que está passando mal, aí o irmão vai perguntar, e aí, como é que está? O cara começa a vomitar um monte de problema que está acontecendo da igreja, levando todas as fofocas. Não é para isso que é feita a visita na casa do irmão. Então nós precisamos de homens e mulheres maduras, que possam servir a Deus, e que esse serviço seja feito para a honra e glória de Deus. E eu acredito que não é à toa que está aqui, que homens e mulheres, no versículo 11, que ele designou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, a fim de preparar os santos, para que esses santos preparados façam a boa obra. Porque servir a Deus não é brincadeira, não é simplesmente vou ali e vou fazer de qualquer jeito. É servir a Deus. Vai fazer bem feito. Vai fazer para honrar e glorificar o nome de Deus. Esses dias, quando foram montar essa iluminação aqui para para a cantata, quando eu vi a foto, eram os cabos aqui pendurados no negócio, 5 homens segurando, eu falei, rapaz, glória a Deus que tem homens preparados aqui nessa igreja, homens maduros, para nos servir, montando uma iluminação, para que a gente tenha uma peça teatral legal. E se não fossem homens maduros, ia ser um monte de gente aqui, querendo mostrar que sabe mais do que o outro, já começa aquela guerra, já começa aquele problema, e aí o que era para ser feito para a glória de Deus se transforma num montoeiro de pecado. Por isso não é à toa que nós aprendemos da palavra de Deus, para que a palavra de Deus nos aperfeiçoe, mas não simplesmente para nós sermos aperfeiçoados, mas para nós servirmos a Deus. Um cristão maduro que entendeu o que é ser cristão, ele vai servir a Deus.
Eu tenho um problema seríssimo com gente que não gosta de servir, ou que quando vai servir acha que porque está servindo é melhor do que os outros e precisa de regalias. Minha vontade é chegar com esses caras e falar bem assim, mano, vai decorar um versículo lá, lembra o versículo que a gente leu no início do culto? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se como homens. Nós precisamos de homens e mulheres que queiram servir ao Senhor Jesus Cristo, como o Senhor Jesus Cristo serviu a nós. E eu tenho certeza que no momento que essa igreja, que os irmãos dessa igreja começarem a se preparar, aprender mais da palavra, aproveitar todas as oportunidades para crescer, nós teremos uma igreja madura, de homens e mulheres, maduros, e que esses homens e mulheres vão fazer qualquer coisa para servir a Deus, de qualquer jeito. Homens e mulheres maduros, servindo a Deus, com o fim não simplesmente de ser servo, mas o versículo 12 diz, para que o corpo de Cristo seja edificado. Quando todos os servos de Cristo resolvem ser servos, todos os servos de Cristo são servidos pelos irmãos. Eu vejo nessa igreja um potencial gigante, porque nós temos homens e mulheres aqui de todas as áreas que você pensar e imaginar. Gente que pode fazer de tudo, mas infelizmente ainda tem gente que está sentado e achando que isso é a vida de um cristão. Quando eu cheguei aqui na igreja, no segundo final de semana, colocaram lá embaixo uma plaquinha, que você podia tirar foto. Você entrar no Instagram, @pib de Mauá, você consegue ver lá as fotos dos irmãos. E aí nessa placa tinha escrito assim: não sou espectador, sou discípulo. Não sou cliente, sou servo. Quando eu vi aquilo dali, eu falei, agora o negócio vai. Porque se realmente a gente começar a entender que nós não somos espectadores, que nós somos discípulos de Cristo, nós teremos uma igreja em adoração a Deus. E se nós realmente entendermos que nós não somos clientes, nós somos servos de Cristo, nós vamos ter uma igreja que vai estourar de servir uns aos outros. Meu irmão, se você ainda não sabe onde servir, pergunta para qualquer um da liderança, eu tenho certeza que nessa igreja não falta lugar para você servir. Nilba, eu não sei fazer nada. Então recebe um pequeno grupo na tua casa. Isso é serviço a Deus. Meus irmãos, eu tenho orado muito por essa igreja, porque eu simplesmente em 6 meses me apaixonei por ela. Eu amo estar aqui. Eu amo as pessoas que eu conheci aqui. E eu tenho sonhado muito com essa igreja.
E cada vez que eu vejo o potencial dessa igreja, eu oro para que Deus desperte, Deus amadureça, Deus traga maturidade para cada um dos irmãos, para que a gente tenha uma igreja sólida, firme. Para a gente terminar, eu queria continuar lendo do 13, a partir do versículo 13, porque o fim da gente se preparar, da gente ser preparado, e de nós servirmos na igreja, é para que o corpo de Cristo seja edificado. E aí no versículo 13 diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E aí no versículo 14 ele vai fazer um fechamento do propósito final de todo esse ensino e do serviço. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, servindo em verdade e em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. A ideia final de que nós possamos usar todas as oportunidades para crescer, amadurecer e nos transformarmos em servos, é para que esse corpo ele cresça e para que a igreja como um todo seja madura e não seja mais como um menino. Menino aqui é uma criança mesmo, onde você fala qualquer coisa e ela acredita. Lá, ó, o boi voando, aí a criança olha, cadê o boi voando? Minha filha, o boi não voa. Mas a criança acredita. Aí talvez você olhe e fale assim, nossa, Aníbal, que ridículo. Gente, tem gente na internet dizendo que você é o centro do coração de Deus. E tem gente acreditando. Aí vem me dizer que um cabo desse não é menino. Como é que você acredita numa mentira dessa? Tem gente ensinando que para você ser salvo, você tem que pagar para a igreja, que você vai comprar seu pedacinho no céu. E tem gente acreditando, é mesmo que falar que está boi voando. Percebe como tem menino no meio cristão? Porque quando fala o boi está voando, a gente já é adulto e vai falar o boi não voa. Mas quando candango na internet ou na TV fala que você tem que comprar uma caneta abençoada, ainda tem cristão comprando. É menino acreditando que tem boi voando. E a última coisa que eu queria é que aqui dessa igreja tivesse gente como um menino, ouvindo palavras desses. O Paulo fala aqui, doutrinas que são ensinadas por homens com astúcia e esperteza, que induzem ao erro. O cara está maquinando mal, ele sabe que o que ele está falando é mentira, ele sabe que ele está manipulando. Ele está manipulando aqui as palavras para que de alguma forma aqueles que não têm conhecimento acreditem. E vai acreditar, porque não tem conhecimento. E é por causa disso que muito provavelmente o pastor Emanuel Shoa pega tão pesado no ensino. Porque ele quer homens e mulheres firmes, fortes, que quando o cara chega com uma conversa dessa, homem, que conversa é essa? Eu sou menino para acreditar nisso? Não são florzinhas de Jesus. É homens e mulheres
firmes, que sabem o que a palavra diz, mas você só vai aprender se você buscar aproveitar todas as oportunidades para o seu crescimento. Você cresce, você serve e a nossa igreja é abençoada e cresce. E cresce em maturidade. Essa é a terceira decisão que eu proponho para vocês. E é uma decisão que eu propus primeiramente a mim, como todas as outras duas. De continuar buscando crescer na palavra de Deus. Porque eu aprendi no seminário que no primeiro ano o seminarista acha que é o doutor da Bíblia. No segundo ano você começa a entender que você entende, mas não tanto. E quando você se forma, você pede misericórdia para Deus, para que Ele coloque alguma coisa dessa palavra na sua cabeça para você entender. E nessa virada do ano, talvez foi esse ponto que eu cheguei. Eu falei, Jesus, eu preciso entender mais disso daqui. Porque eu quero continuar crescendo e amadurecendo. Para que eu possa te servir melhor. Para que eu possa servir melhor os meus irmãos. E a gente tenha uma igreja forte, grande e madura. Proponha isso no seu coração, meu irmão. Proponha isso no seu coração. Aprender mais da palavra de Deus. Para que você seja um servo de Deus. Que serve a Deus como Deus merece ser servido. Por homens e mulheres que entenderam que Cristo, mesmo sendo Deus, Ele não achou que por ser Deus Ele deveria se apegar a isso. Ele esvaziou-se a si mesmo e se entregou como servo por nós. Eu oro muito por essa igreja. Porque eu sonho muito com essa igreja. Essa igreja crescendo. Firme. Forte na palavra de Deus. Um edifício edificado sobre a rocha que é o Senhor Jesus Cristo. E os seus ensinamentos. Que é a palavra de Deus. Uma família que tem como seu pai o próprio Deus. E que nós somos, independente do que você seja, você é mais um irmão. Não é porque Deus me deu o chamado ou a possibilidade de estar aqui falando na frente que eu sou mais ou menos do que fulano. Eu sou apenas mais um irmão, servindo aos meus irmãos. E essa igreja, sendo um corpo todo funcionando, onde todos sirvam, onde o corpo se movimenta porque ele está funcionando. No momento que um cai, machucou o dedinho, vai lá, cuida. E a nossa igreja vai crescendo forte, vai crescendo madura. E vai crescendo para a honra e glória de Deus. Porque Ele é o cabeça, Ele é o Pai, e Ele é a pedra fundamental da igreja. Meu irmão, eu não sei o que está passando na sua cabeça. Na realidade, tem muitas pessoas aqui nessa igreja que servem na igreja e eu nem sei. Eu ainda tenho descoberto ministérios que existem nessa igreja. Mas talvez tenha irmãos que estão sentados. Ou talvez até procurando um lugar para servir.
Se é esse o propósito do seu coração essa noite, não sai daqui e passa por aquela porta, parece que tem um véu do esquecimento, o pessoal sai. Não, toma a decisão, mano, quem que eu preciso procurar? Procura alguém da liderança, procura alguém e vai buscar onde servir. Para que a nossa igreja ela cresça mais. Ela cresça mais. Ela seja mais madura. Não deixa cair no esquecimento. Peça a Deus para que Ele lhe mostre onde Ele quer que você sirva. Deus vai te mostrar. E se você não souber, peça ajuda para outra pessoa. Mano, onde é que você acha que poderia ajudar? 2020 está começando. E vem com tudo. A gente como liderança, a gente tem sonhado demais para 2020. Chega, eu fico borbulhando por dentro. Mas eu sei que vai dar certo. Se a igreja toda estiver com a gente, servindo a Deus. Não é servindo a Nilba, nem a pastor, nem a igreja. É servindo a Deus. Esse é o chamado dessa noite. Entenda, é de serviço a Deus. Porque Ele é o único que merece ser adorado e glorificado através do nosso serviço. Amém? Queria convidar os irmãos a se levantar e a gente poder orar. Senhor Deus, nós queremos nos colocar como os teus servos essa noite. Nós precisamos da tua ajuda. Porque servir é custoso, às vezes dá trabalho, às vezes dá preguiça, mas nós sabemos que nós podemos te servir, nós devemos servir ao Deus eterno. Deus, abençoa aqueles que já têm servido nessa igreja. Não deixe eles desanimar. Que eles possam saber que o Senhor recebe o nosso serviço, o serviço deles, como honra e glória do Senhor ao Senhor. E eu te peço para que o Senhor levante mais e mais pessoas para te servirem, porque essa é a forma que essa igreja vai crescer e amadurecer. Meu Senhor, tenha piedade dessa igreja, tenha misericórdia de nós, e que a gente possa te servir da melhor forma possível. Esteja cuidando do coração de cada um dos irmãos. Esteja trazendo a eles alguma forma de te servir, mas que eles se sintam parte do teu corpo, te servindo. Não nos deixa desanimar. Nos mantenha firmes. Nós precisamos do Senhor. E eu já quero te agradecer pelo ano de 2020, um ano onde homens e mulheres vão se levantar para te servir aqui nessa igreja, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós só podemos te agradecer. E que a graça do Senhor Jesus seja derramada no nosso coração. O amor de Deus, o Pai, o nosso Pai, a pedra fundamental dessa igreja, esteja conosco. A consolação e a comunhão, a união do Espírito Santo, esteja conosco todos os dias. Esteja com cada um desses irmãos que estão aqui nessa noite. Que a comunhão do Teu Espírito Santo esteja também com os irmãos que não puderam estar aqui essa noite. E aqueles nossos irmãos que estão espalhados por toda a terra, porque tem filho Teu espalhado por toda a terra, glória a Ti. Muito obrigado.
E eu te peço para que o Senhor derrame o teu Espírito Santo essa semana de uma forma fenomenal na nossa vida, para que a gente sinta o Senhor perto de nós. É no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, ressuscitou e que um dia vai voltar para nos levar para junto de Deus o Pai, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Meu irmão, não vá embora antes de dar pelo menos uns 15 abraços. Deseje uma semana abençoada e Deus abençoe vocês.